Pode começar. Boa tarde, bem-vindos à 23ª GENAT, hoje com o workshop O Contador de Histórias, um revelador da autopoesis que encanta tecendo fios humanescentes, proporcionadores de belas viagens. Com vocês, aqui a minha companheira de mediação, Sayonara Miranda, e a nossa palestrante de hoje, Dorinha Timóteo, que se chama Maria das Dores da Silva, da Câmara, filha de São Gonçalo Bezerra Timóteo e Zulmira da Silva Timóteo. Nasceu em Natal, RN, casada com o poeta, declamador e contador de histórias, Barroca. Tem 2 filhos, Belkis, Carinine e Diego Samuel. É avó do escritor José William, com 9 anos, e a pequena bailarina Bela Sophie, com 6 anos de idade. É poetisa, escritora, cordelista, contadora de histórias, professora. É graduada em teologia, fez letras, é bacharela em turismo e em direito, especialista em leitura e literatura, mestra em educação, especialista em arbitragem, conciliação e mediação de conflitos. Vive estudando a arte de contar histórias e a arte da escrita. É professora das redes estadual e municipal de ensino. Professora visitante do SESC RN. O sonho? Levar poesia a todos os lugares. E com vocês, Dorinha. Eu sou filha de um contador de histórias. Meu pai era maquinista de trens e viajava sempre para o sertão. Ia buscar sal, o sal que dá gosto à vida, lá em Macau. Quando ele ia para Macau, ele levava o trem cheio de sal, cheio de água, e parava em cada localidade para deixar água para as pessoas. Quando ele parava, ele ouvia as histórias das pessoas. História de tristeza, história de seca, história da única vaquinha que dava leite para os filhos, que morreu de sede. Histórias do roçado, que morreu de sede. Ouvi as histórias dos filhos que foram embora para o sul em busca de dias melhores e não voltaram nunca mais. Essas e tantas outras histórias de tristeza da seca do Nordeste, meu pai ouvia. E seguia. Seguia para Macau e parava em cada localidade para deixar a água e ouvir as histórias do povo. Quando voltava, trazia o trem cheio de sal. Quando ele chegava em casa, a hora que ele chegava, eu corria para encontrá-lo. Mamãe colocava a mesa e eu sentava ali, do ladinho de papai. Sentava para comer junto com ele. E eu comia assim. Comia dentro do prato dele, eu tirava de dentro do prato dele. Porque a minha fome não era a fome do corpo, mas a fome da alma, a fome da saudade. E aí eu ficava ouvindo o papai contar as histórias que ele tinha ouvido no sertão. Eu ouvia todas aquelas histórias, não dizia nada, apenas ouvia. Isso no verão, ele só ouvia histórias de tristeza, mas quando era no tempo de inverno,
Na invernada, as histórias eram diferentes. E quando meu pai parava, ele já não deixava água porque não precisava. Os açudes estavam cheios, as lagoas estavam cheias, os roçados todos verdinhos. E aí meu pai parava e as pessoas faziam festa. Muitas delas davam sacos de feijão verde, de milho verde para papai. Não era uma troca, era a gratidão daquele povo que dava aquele saco de feijão, saco de maxixe, quiabo, jerimum para papai em gratidão ao que ele fez por eles durante a seca. E aí meu pai era convidado para as festas, para a canjica, para as pamonhas, para as festas na fogueira. E o que era mais importante, meu pai era convidado para ser padrinho dos filhos daquelas pessoas. Papai tem centenas de afilhados por esse sertão afora. E aí, quando ele chegava em casa, ele trazia toda essa fartura em nome do povo do Nordeste, do sertão, e ele contava cada história. Contava cada roda que era feita ao redor da fogueira e as histórias que o povo contava lá. E ele contava, e eu corria para ouvir. Corria para ouvir todas as histórias e ficava lá, sentadinho ao lado dele, tirando a comida do prato dele e comendo e ouvindo. O meu pai, para mim, é o maior mestre da arte de contar história. Foi assim que eu me fiz contadora de histórias, ouvindo as histórias que o meu pai contava. Walter Benjamin diz que quem muito viaja, muito tem a contar. E assim foi com meu pai. Ele tinha muito a contar porque ele passou a vida viajando. Essa é a história da minha vida. É a história de como eu me fiz contadora de histórias. Agora a gente vai ver um slide com um pouquinho, partilhando um pouquinho do que eu sei sobre contação de história. Somos contadores de histórias, mandem viajantes, somos peregrinos, narramos os sonhos e os desafios. Somos contadores das belas memórias, contamos, cantamos, narramos histórias, em versos ligeiros queremos cantar, no som de repente para encantar. Nós somos amantes do pó da cultura, nós temos no sangue a arte mais pura, tentando galope na beira do mar. Cantando 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 galope na beira do mar. Somos contadores de histórias, mandem viajantes, somos peregrinos, narramos os sonhos e os desafios. Somos contadores das belas memórias, contamos, cantamos, narramos. Não estamos ouvindo você. Nós somos os contadores de histórias, mambembe viajantes, somos peregrinos, narramos os sonhos e os desatinos,
Somos contadores das belas memórias. Contamos, cantamos, narramos histórias. Em versos ligeiros queremos cantar. Num som de repente para encantar, nós somos amante do pó da cultura. Nós temos no sangue a arte mais pura, cantando galope na beira do mar. Hoje nós trazemos para vocês a autopoieses do contador de história que encanta tecendo fios de humanescência. E aí a gente questiona o que é autopoiese. A autopoiese é um neologismo que junta duas palavras, auto, que significa si mesmo, e poiese, um termo do latim que significa produção. Na arte de contar história, a autopoiese é a autoprodução da alegria. Quem trouxe esse termo, quem criou esse termo foi Francisco Maturana. Ele é um biólogo e, observando as células, ele percebeu que para cada célula que morre, nasce outra. Então, ele percebeu que as células se autorreproduzem. Se assim não fosse, nós morreríamos, porque só morreriam as células e outras não se autorreproduziriam. E aí ele deu o nome de autopoiese. É a autopoiese da autoprodução das células para manter a vida, manter o ser humano vivo. E aí nós trazemos esse termo para a contação de história, mostrando a autopoiese do contador de história, que é essa figura que se autorreproduz do ponto de vista da alegria, da vontade de viver, da poesia da vida. É isso que o contador de história faz, é essa arte do contador de história, a autoprodução, a autopoiese. E aí, a partir disso, nós perguntamos, contamos história para quê? Né? Para que é que nós contamos história? Será que é para produzir a autopoiese, como bem dizia Maturana? É para a gente não morrer? É para a gente viver sempre, se autorreproduzir? Pode passar. Então, eu respondo com um texto, mas cada um pode responder para si mesmo. Para que contamos história? Né? Pode colocar o texto inteiro. Conto história para ver o outro sorrir. Conto histórias para colorir o mundo. Conto histórias para eu ser feliz. Conto histórias para fazer o outro feliz. Conto história para que nossas histórias não sejam caladas nem esquecidas. E aí o contador de história, ele vai se autoproduzindo, ele vai se utilizar da autopoiese para fazer com que as histórias não sejam esquecidas. Quais histórias? As histórias dos nossos antepassados, as histórias daqueles que já foram, assim como eu conto as histórias de meu pai, e meu pai contava as histórias dos que vieram antes dele. É para isso que contamos história. E, especialmente, como eu começo no primeiro verso, conto histórias para ver o outro sorrir. Pode passar. E, para começo de conversa, a maior proeza do ser humano é conseguir contar suas histórias para seus descendentes e estes recontá-las e recontá-las e recontá-las. Nisso consiste ser racional, nisso consiste ser sensível. Então, não basta ser racional, porque nós, seres humanos, somos os únicos animais que conseguimos contar nossas histórias. Os outros animais não, mas nós contamos as nossas histórias, guardamos essas histórias na memória para recontá-las. E assim, recontando, a gente vai reconstruindo o mundo a cada dia a partir das histórias já contadas. Na verdade, quando a gente conta uma história, o outro que ouve a história e se sente afetado por ela, afetado no sentido de afeto,
que se sente tocado por aquela história, ele vai guardar dentro do recôndito da alma. E lá dentro, escondidinho, cada vez que ele precisar, ele vai despertar aquelas histórias guardadas na alma, no recôndito. Mas e quem é o contador de história? Quem é esse contador de história que diz que quer ir para o mundo, levar alegria, levar sorriso, despertar a beleza da vida? Somos nós. Todos nós somos contadores de histórias. Como eu já disse, somente nós, seres humanos, conseguimos contar as nossas histórias. Mas todos nós, cada um de nós, sabemos contar, senão a gente não consegue viver. É uma necessidade humana contar história. Contar história é a arte que faz com que o homem possa sobreviver e trazer aqueles que já passaram para o presente e trazer aqueles do futuro para o presente. A nossa arte de contar história é reconhecida como a primeira arte dos seres humanos. Sim, antes mesmo da oralidade, os homens já contavam as suas histórias nas pinturas rupestres. E aí eles se manifestavam. Para quê? Para que o homem desenhava as suas histórias, os seus fazeres nas paredes das cavernas? Para que as suas histórias fossem recontadas, e recontadas, e recontadas. Nisso consiste ser sensível, ser racional. Pode passar. E contar história é conversar. Conversar consigo mesmo. Porque quando a gente vai contar uma história, a gente traz essa história para dentro da gente, se a história for do outro. A gente traz para dentro da gente, reveste essa história dos nossos sentimentos, das nossas emoções e sensações, para poder contar essa história ao outro. Então, contar história é conversar, é estar com o outro, é trazer o verso da sua poesia para entregar, presentificar o outro. Conversar com o outro significa que o mundo está conversando por nosso intermédio. É por isso que conversar significa estar com, encontrar-se, religar-se, descondicionar-se, libertar-se. Eis a essência da autoprodução. Eis a essência da autopoiese. É estar com o outro. É você conseguir se autorreproduzir, trazer a sua alegria para o mundo para estar com o outro. E o narrador, o contador de história, tem uma missão. E aí nós questionamos, que missão é essa? Qual é a missão do contador de histórias? Queria que a gente pensasse nisso e daqui a pouco a gente conversar sobre isso. Qual é a missão do contador de história? Se contar histórias é conversar com o outro, esse conversar pode ser com o seu próprio íntimo. Quando nós vamos contar história, a gente precisa desse momento conosco mesmo. Alguns chamam de concentração. Mas você precisa estar com você para você perceber naquela história o que de melhor ela pode trazer para o seu ouvinte. E esse diálogo é um diálogo silencioso, que conduz a conversação entre o contador de histórias e a sua plateia. Cada história contada, ela faz com que questionamentos saiam de dentro de cada um que ouve. Veja bem, é apenas uma história que nós estamos contando, mas essa história vai fazer com que cada pessoa desperte algo diferente dentro de você. Então, a história é a mesma, mas as sensações, as emoções e os sentimentos são despertados de maneira diferente conforme cada pessoa, conforme as vivências de cada um. Então, cada história contada, ela vai entrar dentro do outro, vai banhar-se das sensações, emoções, vivências
e sentimentos do outro e vai emergir com a cara daquele contador de história. E não se engane, cada vez que o contador de história conta uma história e alguém é afetado por ela, esse alguém não vai se calar. Ele vai ter o desejo de contar aquela história para o outro. E aí ele vai contar assim, revestido das suas emoções, sensações e sentimentos. O narrador, o contador de história é o narrador da própria vida. Quem quer ser contador de história precisa, antes de tudo, conhecer a sua própria história. E aí, conhecendo a sua própria história, vai perceber o que é da sua história que você pode contar ao outro, para fazer com que o outro cresça, para fazer com que o outro seja feliz. Lembra? Quando a gente perguntou para que contamos história? Para transformar o mundo, para transformar o outro. Mas, antes de tudo, para transformar nós mesmos, reconhecendo a nossa história de vida. Então, quem quer ser contador de história, mergulha na sua própria história. E aí, mergulhado na sua própria história, revestido com suas vivências, emoções, sensações e sentimentos, aí ele estará preparado para levar as suas histórias ao mundo. E também, claro, o grande contador de história é aquele que sabe ouvir. Assim diz Walter Benjamin. O grande contador de história é aquele que sabe ouvir. Ouvir histórias para recontá-las e recontá-las e recontá-las. O narrador enriquece a sua própria verdade com aquilo que vem a saber apenas por ouvir dizer. Saber narrar a sua vida é a sua vocação. A sua grandeza é narrá-la inteiramente. Walter Benjamin. Walter Benjamin é um dos grandes teóricos que fala sobre a arte de contar histórias. Então, esse meu texto ele está fundamentado no texto O Narrador, de Walter Benjamin. O narrador alinha-se entre os educadores e os sábios. Olha a posição do contador de histórias, entre os educadores e os sábios. Pois é-lhe dado estribar-se em toda a sua existência. Uma existência, aliás, que não encerra somente a experiência própria, mas também muito da experiência alheia. Essa é a missão do contador de história. Trazer a sua história, revesti-la e levar para o mundo. Mas só aquilo que possa transformar o mundo e deixá-lo cada vez melhor. Pode passar. A narrativa é uma forma artesanal da comunicação. É também Walter Benjamin que diz isso, esse texto é dele. A intenção da narrativa, a intenção primeira, não é transmitir a substância pura do conteúdo, mas imerge essa substância na vida do narrador para, em seguida, retirá-la dele próprio. Então, é retirar da vida do próprio narrador, como eu já coloquei, na própria vida do contador de história, para, a partir daí, ele levar essa história, essa narrativa para o outro. E por que essa narrativa é artesanal? Porque a gente não encontra pronta. Somos nós que tecemos esses fios. Somos nós, cada contador de história, que tece os fios da sua narrativa. Você não vai encontrar nada pronto. Você apenas vai interiorizar-se, encontrar dentro da sua história de vida aquilo que lhe transforma em contador de história, e aí, revestido dos seus sentimentos, você vai tecendo os fios das emoções, das vivências, das sensações, e vai trazer para o mundo essa narrativa, essa história que, preparada artesanalmente por você, tem a missão, tem o objetivo de transformar você, o outro e juntos transformar o mundo.
A narrativa revelará sempre a marca identitária do narrador. Cada narrador é único, cada contador de histórias é único. Não existe dois iguais, porque cada contador de história traz a sua marca, e essa marca ele vai encontrar dentro dele mesmo. O que é que há de melhor dentro de mim que possa me identificar, que possa mostrar ao mundo quem eu sou, e assim mostrando quem eu sou, eu levar coisas cada vez mais belas para o mundo. Então, essa é a marca identitária do contador de histórias. Ele precisa artesanalmente ir tecendo esses fios a sua marca, e ele vai encontrar isso lá dentro da sua alma. Narrar histórias é sempre a arte de transmiti-la. E quando a gente fala nessa artesania, é você trazer, mergulhar dentro de você mesmo para tecer os fios da narrativa, mas também você ir lá atrás na sua vida, buscar o que é de melhor para tecer a sua identidade e transmitir a sua contação de história. E aí, no meu caso específico, eu tanto trouxe esses fios artesanais do meu encontro com o meu pai, que desde pequeno eu escuto ele contando histórias, como trago meus filhos, minha filha, meu filho, meu netinho e minha netinha, e o meu esposo também, para essa arte de contar história. O que é isso que eu estou fazendo? Transmitindo. Eu recebi do meu pai, mamãe também contava muitas fábulas e fazia bonequinhas de pano, então eu recebi essa herança de meus pais e não guardei para mim. Contar história é transmitir, é a arte de transmitir. E aí a gente vai transmitindo essas histórias de pai para filho. Minha querida, por favor, retorne aquele slide para eu falar só mais um pouquinho do meu neto. E aí a gente vai transmitindo de pais para filhos. Quando a gente fala transmitindo de pais para filhos, não significa assim como é na minha vida real, de pai para filho mesmo, mas pode ser o contador de história com seus alunos, com seus irmãos, com seus amigos, com qualquer roda de contação de história. Isso é transmissão. Não precisa ser só de pai para filho, mas cada vez que a gente conta história, a gente está formando alguém. E quanto mais o ouvinte se deixa seduzir pela nossa arte de contar história, mais a gente está formando contadores de histórias. Às vezes, os nossos pequenininhos não dizem nada, só ouvem. Mas dentro dele está explodindo um mundo de beleza e de alegria e de vontade de contar aquela história para alguém. Cada vez que alguém é afetado, eu já disse isso, por uma história, esse alguém não vai ficar calado. Esse alguém vai querer repassar, transmitir. Narrar histórias é a arte de transmiti-la. E aqui esse meu netinho, essa foto com o meu netinho, ele tinha 7 meses. Esse trabalho aí foi na escola Potiguaçu, aqui no Igapó, onde eu moro. Eu já trabalhava na escola com os pequenininhos, lá era de 1º ao 5º ano, e aí eu avisei as crianças que eu iria fazer uma contação de história, que era o aniversário da escola, 70 anos da escola. Eu disse, olha, tal dia nós vamos ter uma contação de história. E sabe quem foi que eu convidei para essa contação de histórias? Um rei. Vai chegar um rei. De onde, professora? Ah, ele vem de um reino muito distante. E todos acreditaram. As crianças todas acreditaram que viria um rei para a contação de história. E aí, quando o meu netinho chegou, ele já chegou todo prontinho, vestidinho de rei, na cadeirinha do carro. E a minha filha deixou ele ali no cantinho. Na hora da apresentação, ela pegou ele participou da contação de história.
Ele tinha 7 meses, mas a gente já tinha ensaiado tanto que ele conseguia brincar com a história também. Ele tinha uma reação àquela história. Ele foi afetado pela história. Então, quando terminou a história, ele estava cansadinho. A minha filha botou na cadeirinha e ele ficou lá, vestidinho de rei, dormindo. Os pequenininhos do primeiro ano foram todos tocar no reizinho e reverenciá-lo, em fila. As crianças foram, uma a uma, em silêncio, porque ele estava dormindo. Todas caladinhas, só queriam tocar no rei e reverenciá-lo. E saíam. E durante todo o ano, as crianças perguntavam, e o rei? E eu dava notícias do rei. O que aconteceu ali? Aconteceu que quando a gente conta história, a gente conta uma verdade. Não existe mentiras. O que a gente conta é uma verdade. E quem está ali naquele momento acredita. Às vezes, eu trabalho em escolas municipais de Natal, tem professor que diz, não, isso é mentira. Tem pais que diz, não, isso é mentira, isso é só uma história. Não, isso não é mentira. E quando os alunos me perguntam, eu digo, eu dou notícias do rei, eu dou notícias da rainha, das princesas, e digo que sou amiga de todas elas. E aí eles acreditam, porque o contador de história, aquele que tem a arte de transmitir, ele não mente. O que ele está dizendo, ele vai ser reproduzido dentro de cada pessoa. E vai ali curar feridas de cada pessoa. Quais feridas? As feridas que cada um tem. Cada um tem uma ferida diferente. Tem história que faz, a mesma história faz pessoas chorarem e outras sorrir. Por quê? Porque afetou, porque tocou nas emoções, às vezes guardadinha, lá dentro de cada um de nós. E a história, aquela história, consegue tirar o véu, desvendar as nossas verdades. As nossas verdades. Então, o contador de história, quando alguém disser assim, isso não é verdade, é verdade. O que nós estamos dizendo ali é verdade. Cabe a cada um acreditar ou não. Assim, a contação de história, quem diz é Gaston Bachelard, é um ato coletivo. É um ato coletivo que pode transformar, como a gente disse lá no mundo, para que é que eu conto história? Para transformar a mim mesma, ao outro e ao mundo. Cada um com a sua transformação. Cada um sarando a sua ferida, mas coletivamente, todos juntos, dando-se as mãos, para que a gente possa transformar vidas, transformar o mundo, com as nossas trocas de experiência. Porque depois de uma roda de contação de história, se a gente abrir para uma roda de conversa, a gente vai perceber como a história afetou a cada um. Às vezes, a gente pergunta na roda de conversas após a história: o que você sentiu com essa história? Não é aquela pergunta, como é o nome do protagonista, para saber se o menino prestou atenção. Não é isso. É saber como a história afetou cada um. E, às vezes, aquele que não falou nada foi o mais afetado. Muitas vezes. Aquele menino que na roda da conversa não quer dizer nada, foi o que mais foi tocado, mais afetado com aquela história. E não se enganem, aquele menino que foi afetado, ele vai levar essa história, ele vai mergulhar no seu infinito e lá dentro ele vai encontrar respostas para a sua própria vida. E Bachelard diz, um verdadeiro poeta, que é o narrador, o verdadeiro poeta não se satisfaz com uma imaginação evasiva. Quer que a imaginação seja uma viagem. Cada poeta nos deve, pois, seu convite à viagem. E aí eu vou me repetir. Contar história é viajar.
Há tempos idos, tempos passados e tempos por vir. Contar história é essa viagem. E cada um faz uma viagem diferente. A gente não pode se apegar a pormenores da história. Porque se a gente fizer isso, a gente amarra a criatividade de quem está ouvindo. É importante que cada um crie dentro da sua imaginação, na sua viagem imaginativa, como era aquele lugar, como era aquela pessoa, o que foi que comeram, os cheiros que sentiram, as cores que viram. Cada um fazer a sua história dentro de si. Porque depois que a gente conta a história, essa história vai ser recontada por cada um e de maneira diferente. A gente conta uma história e essa história vai ter 5, 6, 7, 10, 20, 1000 histórias diferentes. Eu acho que eu pulei um slide. Você volta, por favor? Ainda bachelar, eu já disse, né? Essa viagem eu já coloquei. Mas não se aveste, não. Porque tem professor que adora contar histórias e os outros que não gostam dizem assim, vixe, aquela professora, aquele professor só quer contar história. Se aveste não, bichinha. Sabe por quê? Porque naquela história tem todos os conteúdos, tem todas as disciplinas que a gente imaginar. É como diz Padilha, é transdisciplinar. Contar história é transdisciplinar e vai trazer todas as disciplinas e conteúdos entrelaçados, principalmente pelo amor, pelo afeto, pela beleza, pela alegria, pela vida, pela autopoiese. Então, está tudo ali. A gente não precisa contar uma história pensando em, por exemplo, no bullying que se fala tanto. Não, não precisa. A gente citar o bullying. A gente conta a história. E cada um, dentro de si, vai interligar, entrelaçar aquela história com a sua necessidade. A obra literária deve ser vivenciada pelo leitor. E aí a gente está falando de obra literária tanto lida como uma contação de história, respeitando as vivências de cada pessoa, privilegiando o intercâmbio entre a obra e o leitor. Este leitor é coautor de cada obra vivenciada, podendo assim interferir nessa obra. Quem fala isso é Johnny House, na estética da recepção. É uma teoria, a estética da recepção é uma teoria que trabalha com a questão da leitura, e aí ele vai dizer que a obra literária, a contação de história, a narrativa, é uma narrativa que pode ter a interferência do ouvinte ou do seu leitor. E você vai lendo o texto, ou você vai ouvindo a história, e você vai trazendo as suas vivências e colocando nas lacunas daquela história. Então, você passa a ser coautor daquela história. Então, a obra literária não é uma obra fechada. A narrativa, a nossa contação de história, não é algo fechado. Ela é algo muito aberto que abraça muitas outras histórias, dependendo da vivência de cada um. E aí, cada um, como diz John House, é coautor daquela obra. Assim, as narrativas poderão vir a ser pilar para a construção de uma vida diferente, considerando as reflexões acerca das emoções, sensações, sentimentos que a obra provoca no leitor coautor desta obra. Então, cada vez que a gente conta uma história, essa história vai ser recebida pelo outro. Daí a estética da recepção vai ser recebida, acolhida, abraçada pelo outro. E quando ele precisar daquela história, ele vai despertá-la e vai saber fazer uso daquela história. Vai aprender a viver diferente, sendo ele, naquele momento, coautor daquela obra, protagonista, seja ele quem for, o que ele quiser ser dentro daquela obra da contação de história. Olha, que missão essa nossa de contador de história. É um ato
de tanta responsabilidade, porque a gente fica sendo também um parceiro, caminhante, lado a lado daqueles nossos ouvintes. E o que a gente diz vai afetar o outro. Isso é muito importante, isso é de uma grandeza tal que histórias que a gente conta transforma as nossas vidas. Pode passar. Acho que nós terminamos, e a minha gratidão. Espero que a minha participação nessa Genate possa ser abraçado por vocês, que alguma palavra que eu disse possa encontrar abrigo dentro de vocês e que a gente possa construir um mundo de contadores de histórias que possa transformar o mundo. Um beijo. Eu também sou professora da Rede Municipal de Natal, trabalho aqui na Zona Norte, em biblioteca, conto história para os meus alunos, sou mediadora de leitura também. Obrigada pelo convite, e agora eu fico à disposição para algum questionamento, alguma pergunta, caso vocês queiram.